بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquilo que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquilo que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a nossa tradução desta palestra do Sheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, palestra intitulada Al-Aqidatu Sahiha وَمَا يُضَادُهَا, a crença correta e aquilo que se opõe a ela. Nas aulas anteriores traduzimos a explicação do Sheikh rahimahullah dos pilares da fé. O Sheikh rahimahullah, no início da sua palestra, explicou, resumidamente, de maneira breve, os pilares da fé. E, depois de ter explicado de maneira resumida os pilares da fé, o Sheikh continuou a sua palestra mencionando, resumidamente, de maneira resumida e breve, determinados pontos da crença e, ao mesmo tempo, adverteu contra as crenças incorretas, as crenças que vêm se opor à crença correta. De maneira resumida, o Sheikh menciona a crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, a crença do povo da Sunnah e do grupo, e ao mesmo tempo adverte contra as crenças que se vêm opor a esta crença correta do povo da Sunnah e do grupo. Então, traduzimos a palavra do Sheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, e lembramos mais uma vez que se trata de uma palestra e que é necessário de fazer as coisas de maneira resumida e breve, a fim de não tardar muito. Então, estas aulas são uma tradução da crença correta, de maneira resumida, e ao mesmo tempo também o Sheikh aponta e adverte contra aquilo que se opõe a esta crença correta, e é, aliás, o título desta conferência, desta palestra. Então, tudo o que vai ser dito e tudo o que foi dito anteriormente é resumido, é breve. É apenas para termos uma ideia, uma base da crença correta e para estarmos ao mesmo tempo avisados contra a crença e as crenças
incorretas. Então o Sheikh diz, e faz parte da fé em Allah Jalla wa Ala, a crença de que al-Iman, a fé, é composta, é constituída de palavras e de atos. O Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, continua a sua palestra e diz que faz parte da crença correta, faz parte da fé em Allah Jalla wa Ala, que a crença, a aqida, do povo da Sunnah é que al-Iman, a fé, é composta de palavras e de actos. E que a fé aumenta com a obediência e diminui com a desobediência. Este é o primeiro ponto mencionado pelo Sheikh rahimahullah acerca da fé. E o povo da Sunnah diz que, e tem como crença que a fé é composta de palavras e de atos, e que esta fé aumenta e diminui. Aumenta com a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala e diminui com a desobediência a Allah Jalla wa Ala. Depois o Sheikh rahimahullah passa a outro ponto da crença, dizendo: e não é permitido de acusar um muçulmano de descrente por um pecado que tenha cometido, por um pecado que cometa ou que tenha cometido, e que este pecado seja inferior ao politeísmo, que este pecado seja inferior à descrença, que seja o adultério, o roubo, a usura, o consumo de bebidas alcoólicas, a desobediência aos pais ou qualquer outro grande pecado. E isto, à condição que aquele que o comete, que aquele que comete este grande pecado, não autorize tal pecado. Isto é, que não o considere como permitido, que não considere que um dos grandes pecados seja permitido. O Sheikh aqui nos diz que não é permitido de acusar um muçulmano de descrente. Uma pessoa que é muçulmana, não é permitido de dizer que ela é descrente por qualquer pecado que tenha cometido. Para qualquer pecado que tenha cometido. E o Sheikh mencionou exemplos de grandes pecados. Isto é, mesmo que este muçulmano tenha cometido o adultério, ou que tenha roubado, ou que tenha consumido bebidas alcoólicas, etc., esta pessoa não é considerada como descrente. E não é permitido de o acusar de descrente. E o Sheikh mencionou uma primeira condição, que é que este pecado cometido por este muçulmano não seja politeísmo, que seja inferior ao politeísmo, que não seja shirk, ou que não seja kufr, que não seja politeísmo, ou que não seja descrença. Todos os pecados além do politeísmo e da descrença não fazem sair a pessoa da doutrina islâmica.
E a segunda condição que o Sheikh mencionou é que esta pessoa, este muçulmano, que comete um dos grandes pecados, não considere este pecado que cometeu como autorizado ou como permitido. Por exemplo, uma pessoa que bebe, consome álcool, consome bebidas alcoólicas. Esta pessoa se diz que é muçulmano, mas consome bebidas alcoólicas. Esta pessoa pode ser de dois tipos. O primeiro tipo é que considera as bebidas alcoólicas como proibidas e sabe que está a fazer um grande pecado. Esta pessoa é considerada como muçulmana e não é permitido de o acusar de descrente. O segundo tipo é que a pessoa consome bebidas alcoólicas e que afirma que as bebidas alcoólicas não são proibidas no Islão e afirma que não está a cometer um grande pecado. Esta foi a segunda condição que o Sheikh, rahimahullah, mencionou. Depois o Sheikh mencionou uma evidência a este ponto da crença. E esta evidência nos prova de que todos os pecados podem ser perdoados. Isto é, que toda a pessoa que morre muçulmana, mas que morre com pecados, que sejam pequenos ou grandes, e que morre sem se arrepender desses pecados, esta pessoa pode ser perdoada. Allah subhanahu wa ta'ala poderá perdoar esta pessoa. Exceção feita ao único pecado, que é o politeísmo, que é a descrença. Aquele que morre depois de ter cometido politeísmo ou descrença, esta pessoa nunca será perdoada. Estamos bem a falar daquele que morre depois de ter cometido algo e que não se arrependeu. Pois aquele que está vivo, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os pecados, à condição que a pessoa se arrependa. Mesmo o maior de todos os pecados, que é o politeísmo. A pessoa que comete o politeísmo e que se arrepende, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa a pessoa. Estamos a falar do caso daquele que morre sem se arrepender. A pessoa que morre sem se arrepender, se cometeu grandes pecados, Allah subhanahu wa ta'ala pode perdoá-lo como pode castigá-lo. Esta pessoa está sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Exceção feita ao politeísmo, como dissemos. Se a pessoa morre depois de ter cometido politeísmo sem se arrepender, esta pessoa nunca será perdoada. E a evidência foi mencionada pelo Sheikh. يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Este versículo se encontra na Surat An-Nisa e é o versículo número 48. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consulta o sentido do versículo: veramente Allah não perdoa que lhe deem parceiros, fora disso perdoa a quem Ele quer. Veramente Allah não perdoa que lhe deem parceiros, fora disso perdoa a quem Ele quer. Esta é a evidência daquilo que foi dito anteriormente. E o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, continua dizendo: e na Sunnah imensos ahadith, imensas narrações nos chegaram pelo intermediário de muitos narradores
que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, disse que Allah, tabaraka wa ta'ala, fará sair do inferno todo aquele que terá o equivalente do peso de uma semente de mostarda de fé no seu coração. E podemos dizer que tiramos daqui que o que deve ser compreendido é que entrarão pessoas no inferno crentes, isto é, pessoas que terão no seu coração a fé e que Allah subhanahu wa ta'ala os fará sair do inferno depois de terem entrado e depois de terem sido castigados no inferno. E este ponto está relacionado com o que foi dito anteriormente, que é que há pessoas crentes, há crentes que entrarão no inferno. Porquê? Derivado a certos pecados que cometeram e dos quais não se arrependeram antes de morrer. Então estas pessoas estão sobre a vontade de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, se quiser os perdoar, os perdoa. E se Allah subhanahu wa ta'ala os quiser castigar, os castiga. E o Sheikh aqui mencionou que há vários hadith, várias narrações autênticas nos chegaram que Allah subhanahu wa ta'ala fará sair do inferno todo aquele que terá o equivalente do peso de uma semente de mostarda de fé no seu coração. Então aqui está uma prova que há crentes que entrarão no inferno. Entrarão derivado aos pecados dos quais não se arrependeram. Tiramos daqui também, e é uma prova que os grandes pecados não fazem sair do Islão, pois não sai do inferno senão um crente, e não entra no paraíso senão um crente. Então, temos aqui uma prova que aquele que comete pecados inferiores ao politeísmo, inferiores à descrença, e que morre sem se arrepender destes grandes pecados, esta pessoa está arriscada a entrar no inferno e a ser castigada por não se ter arrependido dos seus pecados. Mas, bi'idhnillah, esta pessoa, este crente, acabará por sair do inferno e entrará, bi'idhnillah, no paraíso. Contrariamente àquele que morre depois de ter cometido politeísmo e do qual não se arrependeu, então esta pessoa entrará no inferno e nunca sairá do inferno. Nunca poderá sair do inferno e ainda menos entrar no paraíso. Então, de maneira resumida, aquilo que o Sheikh disse é isto. Achei importante de esclarecer um pouco mais aquilo que foi dito pelo Sheikh, pois este é um ponto extremamente importante. Depois o Sheikh continua dizendo: e faz parte da fé em Allah o facto de amar para Allah e de detestar para Allah. Este é mais um ponto da crença. E faz parte da fé em Allah o facto de amar para Allah e de detestar para Allah. Isto é, de amar aquilo e aqueles que Allah ama, isto é, de amar aquilo e aqueles que Allah
ama e de detestar aquilo e aqueles que Allah detesta. A aliança para Allah e a hostilidade para Allah. A aliança para Allah e a hostilidade para Allah. Portanto, o crente ama os crentes e se alia com eles e detesta a descrença e os descrentes e se desliga deles. E o Sheikh, rahimahullah, continua dizendo: e no topo dos crentes estão a Sahaba, radiyallahu anhum. No topo dos crentes estão os companheiros do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Portanto, Ahlus Sunnati wal Jama'a, o povo da Sunnah e do grupo, amam as Sahaba, radiyallahu anhum. O povo da Sunnah ama os companheiros do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, e os tomam como aliados e têm a crença que as Sahaba, radiyallahu anhum, são as melhores criaturas depois dos profetas. Ahlus Sunnah têm a crença que as Sahaba, radiyallahu anhum, são as melhores criaturas depois dos profetas. Como disse o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. O mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disse: as melhores pessoas são as da minha geração, depois aqueles que os sucederem, depois aqueles que os sucederem. As melhores pessoas são as da minha geração, depois aqueles que os sucederem e depois aqueles que os sucederem. Este hadith é muttafaqun alayh, relatado por Al-Bukhari e Muslim. E o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, continua dizendo: e Ahlus Sunnah têm a crença que o melhor de todos os Sahaba, o melhor de todos os companheiros, é Abu Bakr, depois Umar, depois Uthman, depois Ali, depois deles os 6 restantes, aos quais lhes foi anunciada a entrada no paraíso, e depois os restantes companheiros, radiyallahu anhum ajma'in. Que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito de todos eles. E o Sheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, continua e diz: e Ahlus Sunnah e o povo da Sunnah não se exprime, isto é, Ahlus Sunnah não se exprimem, não falam dos desacordos que ocorreram entre os Sahaba. Este é mais um ponto da crença de Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah não se exprimem, não falam dos desacordos que ocorreram entre os Sahaba, entre os companheiros do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. E creem, isto é, Ahlus Sunnah, creem, têm a crença que eles, isto é, as Sahaba, nisso foram todos mujtahidun.
se esforçaram e procuraram tomar a boa opinião e a boa posição. O Sheikh quer dizer aqui, o Sheikh rahimahullah quer dizer aqui que Ahl Sunnah acreditam, creem, têm a crença que os Sahaba, os companheiros, se ocorreu um desacordo entre eles, não foi porque procuraram entrar em desacordo, mas foi unicamente o facto que cada um deles se esforçou e procurou tomar a boa opinião, a boa posição. Então, nenhum dentre eles procurou o desacordo. Nenhum deles procurou a divergência. Mas ocorreu. Ocorreu pela permissão de Allah, Tabaraka wa Ta'ala. E o Sheikh continua dizendo: portanto, aqueles que alcançaram a verdade terão duas recompensas. Quanto àqueles que se enganaram, terão uma só recompensa. Como dissemos, as Sahaba, os companheiros, radiyallahu anhum, não procuraram o desacordo, mas se esforçaram e ijtahadu, procuraram tomar a boa opinião, a boa posição. Uns deles alcançaram a verdade, isto é, aqueles dentre eles que alcançaram, atingiram a verdade, a boa posição, terão duas recompensas. Quanto àqueles que se esforçaram e procuraram tomar a boa posição, a boa opinião e se enganaram, terão uma só recompensa. Depois o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, continua dizendo: também faz parte da crença do povo da Sunnah e do grupo, também faz parte da crença do povo da Sunnah e do grupo de amar Ahlul Bayt. De amar Ahlul Bayt. E Ahlul Bayt são os membros da casa, são os familiares, os membros da família do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Aqueles que acreditaram nele e creram na sua mensagem. Então aqui temos mais um ponto da crença da Ahlus Sunnati wal Jama'a, que é o facto que cada crente, cada muçulmano deve amar Ahlul Bayt, os membros da casa, os familiares, os membros da família do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Faz parte da crença de os tomar como aliados. Continua a tradução da palavra do Sheikh, rahimahullah, que diz: faz parte da crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a de tomar Ahlul Bayt, os membros, os familiares do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, de os tomar como aliados. E também de tomar como aliados as esposas do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que são as mães dos crentes. Que são as mães dos crentes. Faz parte da crença de Ahl Sunnah de implorar a satisfação de Allah para todas elas. Faz parte da crença de Ahl Sunnah de implorar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala sobre todas as esposas do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anhunna jami'an. E faz parte também da crença da Ahl Sunnah
o facto de se inocentar. Aqui o Sheikh, rahimahullah, vai advertir contra aqueles que estão no oposto, que contradizeram Ahlus Sunnati wal Jama'a. Aqui o Sheikh vai nos advertir contra uma seita, dizendo, e faz parte da crença de Ahlus Sunnah, o facto de se inocentar do caminho dos Rawafida, que detestam, odeiam e insultam os Sahaba, e insultam e odeiam e detestam as esposas do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aqui o Sheikh, rahimahullah, nos adverte, nos avisa e nos diz que devemos nos inocentar e que o povo da Sunnah se inocenta do caminho de Rawafida. E a Rawafida detestam, odeiam a Sahaba, os companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e as suas esposas. À exceção de alguns Sahaba, poucos, e também à exceção de Fátima, de Ali e também de Al-Hassan e Al-Hussein. Isto é, a filha do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, Fátima, do seu marido, que é Ali, e dos seus netos, os netos do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que são Al-Hassan e Al-Hussein, que são os filhos de Fátima e de Ali radiyallahu anhum. Que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito de todos eles e de todos os companheiros de maneira geral e de todas as esposas do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E o Sheikh continua dizendo, e paralelamente, isto é, a Rawafida, exageram nos membros da família do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, os elevando acima do grau, acima da posição que Allah subhanahu wa ta'ala lhes concedeu. E aqui o Sheikh, rahimahullah, nos fala de Fátima e de Ali e de Al-Hassan e Al-Hussein. Isto é, a Rawafida, este grupo desviado, este grupo inovador que são a Rawafida e que odeiam os Sahaba e que odeiam as esposas do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, paralelamente exageram nos membros da família do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, os elevando acima do grau, acima da posição que Allah subhanahu wa ta'ala lhes concedeu. E o Sheikh aqui fala de Fátima e de Ali e de Al-Hassan e Al-Hussein, como foram mencionados. Isto é, a Rawafida elevaram, por exemplo, Ali radiyallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito dele, elevaram Ali ao ponto de o terem considerado como uma divindade. Ao ponto de o terem considerado como uma divindade, e sendo que Allah subhanahu wa ta'ala fez de Ali radiyallahu anhu um companheiro, um dos melhores companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então é um dever de o amar, mas de não o elevar acima do grau da posição que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu radiyallahu anhu. Da mesma forma para Fátima, Al-Hassan e também Al-Hussein. Então este é o sentido daquilo que o Sheikh rahimahullah ta'ala nos disse aqui neste ponto.
E para terminar, o Sheikh diz: mas também faz parte da crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a de se inocentar do caminho dos Nawasib, que prejudicam a sua família, isto é, a família do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, através de palavras e de actos. Aqui o Sheikh nos adverte mais uma vez contra mais uma seita, mais um grupo que contradiz a crença correta, e este grupo é sem mais nem menos que o extremo oposto aos Rawafida. Vimos anteriormente que a Rawafida exageram nos membros da família do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, os elevando acima do grau, acima da posição que Allah subhanahu wa ta'ala lhes concedeu. Então, a Nawasib fazem o contrário. Prejudicam e, através de palavras e de actos, certos membros da família do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, em ocorrência, como foram mencionados Fátima, Ali, Al-Hassan e Al-Hussein. A Rawafida exageram e levam Fátima, Ali, Al-Hassan e Al-Hussein radiyallahu anhum acima do grau que Allah subhanahu wa ta'ala lhes concedeu, e a Nawasib fazem o contrário. Prejudicam Fátima e Ali e Al-Hassan e Al-Hussein através de palavras e de actos. Isto é, o oposto de Ar-Rawafid. O oposto de Ar-Rafida. Então, Ahlus Sunnati wal Jama'a, se posso acrescentar este ponto, Ahlus Sunnati wal Jama'a, o povo da Sunnah e do grupo, se encontra entre dois extremos. Neste ponto e em todos os outros pontos. Ahlus Sunnati wal Jama'a estão no meio. Estão equilibrados entre dois extremos. Neste ponto, um extremo que é a Rafida, a Rawafida, e no outro extremo que são a Nawasib. Ahlus Sunnah dão aos Sahaba e aos familiares do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a posição e o grau que Allah subhanahu wa ta'ala lhes deu. E como foi mencionado anteriormente, e não vamos repetir, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala de os perdoar a todos, e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, imploramos a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala para todos os Sahaba, todos os companheiros e para todas as esposas do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, sem exceção, e não elevamos qualquer que seja o companheiro, que seja ou que seja o familiar do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, acima do grau que lhe foi dado, radiyallahu anhum, e ao mesmo tempo não insultamos qualquer que seja o sahabi, qualquer que seja o companheiro ou que seja o familiar do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, mas pelo contrário, e repito, pedimos a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala para todos eles. E ficamos por aqui e continuaremos bi'idhnillahi ta'ala a tradução desta palestra na próxima aula. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.